E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre uma questão que é muito importante para nós, né? Para nós que fazemos contestação de realidade, para nós que temos uma visão diferenciada sobre este mundo, sobre essa existência, sobre esta vida, para nós, né, que sempre estamos na busca pelo conhecimento e também buscando propagar o conhecimento adquirido, né? Porque conhecimento que você retém para si não adianta de muita coisa. Então é importante, né? A gente tocar nesses assuntos que poucos canais tocam, né? Poucas pessoas falam sobre isso, porque as pessoas preferem viver no conforto, né? Na ilusão, nas muletas psicológicas, né? Da religião, da fé em homens, na fé em supostos homens santos, sempre tendo fé em mentiras, né? Porque se uma coisa é realidade, você não precisa ter fé, né? Claro. Se você precisa colocar fé em alguma coisa, cuidado, né? Porque coisas que precisam de fé quase sempre são insubstanciais, quase sempre são subjetivas, não existem de fato no mundo real. É construção. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Construção de realidade. Nós tratamos muito também como nihilistas, né? Porque a palavra nihilismo vem dessa questão do vazio, né? Contemplação do vazio existencial, mas não só do vazio existencial, do vazio total, do vazio absoluto, que é tudo que sobra no final, né? Se nós desconstruirmos todo este universo, tirarmos tudo, o que, que sobra? O vazio, né? O vazio é o espaço primordial para conter tudo. Até mesmo o tempo, né? O tempo é psicológico. O tempo é uma questão subjetiva, o tempo é relativo. E o tempo está intrinsecamente ligado ao espaço. Então, o vazio, podemos dizer que é até mesmo a ausência de tempo, né? Porque quando você coloca coisas dentro do vazio, quando você constrói toda esta matrix, é que surge o tempo, é que surge, né, o começo, meio e o fim, a ideia de cronologia, a ideia de tempo passando. Isso só é possível quando você enche o vazio de coisas. Como eu falei, né? Se o tempo é uma ilusão, se o tempo é relativo, se o tempo é uma dimensão quase que psicológica, o tempo só existe quando existe o espaço cheio de coisas. Quando surge qualquer coisa, né? O vazio não tem nada, então não tem tempo. Não tem começo de nada, não tem meio de nada, não tem fim de nada. É um espaço sem finalidade. É o que existe de fato, é o que sobra, né? Até mesmo do ponto de vista científico, a ciência afirma que o mundo composto por átomos, o universo, né, composto por átomos, é cerca de 4%. O universo observável, o universo que pode ser medido, que pode ser compreendido, que é mensurável. 4%. 96% é matéria e energia escura que ninguém define muito bem o que é, né? É algo que está lá, né? É algo que existe, mas que não pode ser nem sequer mensurado. Só pode ser, digamos assim, né? Vislumbrado. Ou, é uma questão quase que de crença mesmo. Mas tem a matemática, né? Que fala que existe 96% de algo que ninguém sabe o que é. É meio louco, né? Como é que a ciência fala um negócio desse, né? Existe matéria, energia escura que a gente não sabe o que é. Isso por cálculos matemáticos, sabe? Nossa matemática também pode estar errada, né? Mas até que se prova o contrário, 96% de espaço vazio. Para nós, talvez seja vazio, né? Nosso DNA também tem boa parte. Né? Acho que a maior parte do código de DNA é espaço inútil. Dizem que é lixo, né? Genético. Dizem que é sobra genética, né? E uma pequena parte é codificada, e o resto é tudo lixo, que eles dizem, né? Que a ciência diz
essa ciência que ainda está engatinhando aí, né? Que a gente já devia estar com cura de câncer, a gente já devia estar com pessoas cegas enxergando, né? Que a religião promete tanto e não faz nada, né? Claro, né? A religião não cura nada, né? A religião é enganação, a gente sabe disso, né? Pessoas que supostamente se curam, a questão aqui, psicológica, muitas doenças são psicossomáticas, você melhora a psique do indivíduo, né? Você faz uma lavagem cerebral, de repente, no indivíduo, né? Ele, de alguma forma, melhora psicologicamente e acaba melhorando fisicamente. Isso aí não é mistério para ninguém, né? Quantas pessoas não se curam fora da religião, né? Simplesmente tinha um problema qualquer e do nada desaparece, né? Ou porque a pessoa acreditou muito, ou porque a pessoa simplesmente não se tratou e a doença sumiu. E se a religião, se a cura dentro das religiões fosse um fato, né? Fosse uma verdade, né? Vamos dizer que seja, né? Então qual a religião verdadeira? Porque tem gente que se cura na macumba, né? Tem o cara que vai lá, faz um trabalho e fica curado, né? Tem o cara que se cura na igreja católica, né? Vai lá, faz uma promessa e fica curado. Tem o cara que se cura no budismo, né? Começa a fazer yoga e tal, melhora, né? O câncer regride, o cara se cura, né? O cara se cura na bruxaria, na feitiçaria, na igreja evangélica, na igreja protestante, na igreja pentecostal, na igreja do puta que pariu, o cara se cura até no satanismo, né? O cara vai lá, né? Vende alma pra Satã e se cura. Tudo isso é psicológico, né? Então qual é a religião verdadeira? Não existe, né? É psicologia. Aí o cara lá na Índia, ele faz lá uma reverência aos deuses hindus, fica curado. E aí? Né? Aí dizem que é o cristianismo que cura, que é Jesus que cura. Porra nenhuma, isso é psicológico. Então, né, dito isso, né, saindo dessas questões, que a gente sempre fala aqui porque é importante, né? A gente está tratando sempre aqui de ilusão, e a religião é uma das maiores ilusões desta Matrix. É construção. Como eu falei, se você nascesse numa tribo indígena, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, você ia cultuar os deuses lá daquela tribo, né? Talvez eles te protegessem, talvez eles te curassem, porque tá tudo aqui, né? É tudo psicológico. Né? O cara lá na Índia, ele não recebe os demônios cristãos, né? Você vai receber os demônios hindus. Olha que interessante, né? O cara lá na Índia, né? Ele não tem essa questão de possessão demoníaca pelos demônios da Igreja Católica, né? Satanás, o diabo, legião, toda essa bobagem, né? Que é bobagem mesmo, não tem medo de falar, né? Já falei várias vezes, e a pessoa quando cruza essa linha da crença religiosa, da ignorância, sabe, filosófica, fica nessa superstição, acreditando nessas bobagens, a gente sabe muito bem onde isso vai acabar, né? Acaba sempre em doenças, porque você está sempre esperando que alguém te cure, né? Então, para antes alguém te curar, você tem que estar doente, né? Então, a psicologia, né, de colocar fé em coisas externas faz com que você mesmo fique doente. Tem pessoas que não sabem disso, né? O corpo é uma máquina incrível. O cérebro, ele trabalha em duas linhas, né? Uma linha consciente e uma linha inconsciente. Essa linha inconsciente, né, ela recebe informações da linha consciente. E aí ela vai trabalhando, independente da sua vontade, né? É o que você, digamos, é como você pensa, né? É como você pensa. Você vai programando os seus aspectos inconscientes. É o que eu estou falando, se você acredita em coisas externas, se você busca salvação em algo externo, se você bota credibilidade em homens santos, em homens de branco, seja da religião, seja da igreja, seja da medicina ou da ciência, se você está sempre colocando confiança no que está fora, você está programando o seu organismo para precisar de quem está fora, correto? A linha, né, de pensamento inconsciente, ela é um livro aberto, ela não tem moral, né? Ela não pensa de forma consciente. Então é um aspecto seu, né, que controla todas as funções do seu corpo praticamente, né, que é o seu sistema inconsciente, seu sistema autônomo, mas esse sistema também é parte de você, e você que programa ele com seus pensamentos conscientes. Entendeu? Então, estou falando, pessoas que não têm confiança em si próprias, botam confiança em Deus, em Jesus e coisas externas, vão ficar doentes sim, a precisar, né, de ajuda, de conforto,
né, de remédios da medicina, de remédios da religião, de Jesus, dos anjos, de proteção. É bichinho fofinho, né? Poucas pessoas entendem isso, que isso foi programado na mente das pessoas para que elas fiquem doentes e deem dinheiro para as instituições médicas e religiosas. Não tem diferença uma da outra. Não tem diferença. A única diferença é que a medicina trabalha com aspectos da ciência, né? Mas é uma medicina vendida. É uma medicina para manter você dependente, né? Por isso que a carência é uma coisa tão perigosa. Por isso que a gente trata aqui sempre dessa questão de você desenvolver a sua individuação, né? A sua capacidade de ser um indivíduo separado dos outros, né? Separado da humanidade, santo. A palavra santo quer dizer separado da humanidade. Não tem essa historinha de que santo que quer se envolver com o público, que quer santo que viaja, que passeia, santo que está no meio dos outros, que adora ser reverenciado, ser reconhecido, né? Santo que adora ser famoso. Não existe isso, né? Verdadeiro santo, a palavra quer dizer separado. É simples. Não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com alguém que tem poderes, o que é melhor do que os outros. Não, santo é só separado. Separado no sentido de não contaminado com as corrupções humanas. Então, é por isso que é importante essa questão do né? Da individualização, da individuação, né? Que é um termo mais apropriado, é um termo que até a própria psicologia usa. Individuação, capacidade de autogerenciamento, capacidade de se separar dos outros, ter autonomia, né? Ter confiança. Imagina um fio, né? Como se fosse uma corda. Você se segura, né? Você confia, né? Você confia. Imagina um fio, né? Um fio aqui na sua frente, como se fosse uma corda, como eu falei. Você segura nele, né? Mas ele está em você. É confiança pessoal. Então, eu queria falar aqui hoje sobre nível de realidade, né? O vazio impera no universo. Então, tudo é questão de percepção. Nem sequer, né? Você existe. Nem sequer esse ambiente existe, nem sequer eu existo. Nós somos só um fluxo de energias, de átomos. É por isso, né, que as pessoas assistem o filme Matrix, que é um filme muito bom, é um filme que resume muita coisa. Claro que não é um filme perfeito, você não pode resumir, né, todo o niilismo, toda a filosofia da Matrix, toda a filosofia do universo holográfico dentro de um filme de 2 horas, né? 1 hora e pouco, 2 horas. Não dá, né? Mesmo porque é um filme também comercial. É um filme que tem um forte apelo popular também, né? Mas o filme Matrix é base para vários estudos. É base para você, a partir dali, né, começar a fazer vários questionamentos a respeito da realidade. Então, ninguém quase entende por que ficou tão famoso, né, aquele fluxo de zeros e uns, né, do sistema binário, esverdeado, né, até meio antiquado, né? O filme Matrix, se eu não me engano, é de 98. Então, é um filme ainda tem um tom visual meio retrô. E aqueles padrões de zeros e uns fluindo de cima para baixo, né, são os códigos da Matrix. Sempre que você viu no filme as pessoas olhando para a Matrix, elas não veem pessoas, não veem carros, não veem animais, não veem cidades, ruas, nada disso, porque é um holograma, né? Então, elas veem só um fluxo de códigos, porque é muita informação. Mas poucas pessoas compreendem o porquê daquele fluxo de códigos da Matrix. Zeros e uns despencando, né, como se fosse uma cortina, né, de energia, um fluxo de informações, porque Matrix é só informação. Então, o que acontece? Aquilo ali, né, aquele padrão que é mostrado no filme Matrix, eles nunca olham como ela aparenta ser, eles olham como ela é. Até mesmo para não se contaminar, até mesmo para não se deixar envolver por aquela ilusão. Porque eu, né, sou um fluxo de códigos. Eu sou energia codificada, eu nem sequer existo. Sabe, essa pele aqui está morrendo, né? O tempo todo descamando, o sangue está morrendo, se renovando. Todas as células do corpo praticamente estão morrendo, se reproduzindo, morrendo, se reproduzindo. Chega um determinado tempo que começam a se reproduzir com erros, aí vem as doenças, vem a velhice, o envelhecimento, né? Quanto mais você tem confiança em você, quanto mais você se segura em você mesmo, mais você retém esse fluxo.
menos você envelhece, né? Porque as suas células estão sendo programadas para terem autonomia. Questão que eu falei, né? O seu consciente programa o seu inconsciente. Quer dizer que você não vai morrer, que não vai envelhecer? Claro que não, porque nós estamos dentro da Matrix, né? Isso aqui é uma ilusão muito forte, né? Mesmo os mais despertos estão presos, não tem jeito. Mas você consegue retardar, você consegue viver com mais qualidade, né? Qualidade de vida, você consegue envelhecer menos, adoecer praticamente nunca. Entende? Então a sua realidade muda. Por quê? Porque a sua realidade é a sua percepção. É isso que eu queria falar aqui. Então, tudo na Matrix depende de percepção. Quando você olha no filme as pessoas, né? Aqueles que saíram da Matrix, observando a Matrix, eles só veem códigos. Eles não estão preocupados com o que aparenta ser. Você olha para a Matrix, né? Para essa Matrix aqui, você vê uma mulher. Mas a sua percepção dessa mulher tão superficial, né? Para quem gosta de mulher, né? Dá um exemplo aqui, né? É uma coisa tão comum, né? A valorização da beleza feminina, dos corpos femininos, por causa do sexo, né? A percepção sexual é uma das mais perigosas, porque o indivíduo fica preso nessa realidade, né? Fica desesperado correndo atrás do que nunca tem, porque você não tem nada, você só tem um fluxo de ideias, de informações, você está dando um holograma, então você não retém nada, nada é seu, né? O outro não pode ser seu, por mais que você queira escravizar o outro, por mais que as pessoas queiram relacionamentos para escravizar outras pessoas, para usar e abusar do corpo das outras pessoas, para poder ser um mandatário, né? Um chefe de outros, tendo filho, tendo família, tendo amigos, tudo é controle, né? A base da Matrix é controle. Quando você sai fora disso, você começa a olhar a Matrix como no filme. Você vê um monte de códigos. Você olha e vê um fluxo de átomos e de informações. Você não consegue diferenciar uma mulher, né, do ambiente onde ela está. É tudo fluxo de informações. Então é por isso que os antigos hindus, né, a religião hindu, as religiões orientais, de uma forma geral, são muito profundas, né? Talvez isso tenha sido fruto de conhecimento de civilizações antigas. Tem as lendas de Atlântida, né? Civilizações que eram muito desenvolvidas e simplesmente se autodestruíram ou naufragaram, sei lá, dizem que a Atlântida era uma ilha que afundou, né? Não sei. Mas é fato que nós temos muitas obras anacrônicas, muitas obras fora do tempo, né, não deveriam estar ali, né, no passado primitivo, alta arquitetura, autoconhecimento astronômico, autoconhecimento filosófico, tudo anacrônico, tudo fora de época, né, que não era para estar ali. Já se encontrou, inclusive, artefatos, né, que estavam muito à frente do seu tempo, em épocas remotas, praticamente da pedra, né, e você encontra tecnologia artificial, né, estruturas como pirâmides, certos muros no Peru, no México, né, em vários continentes diferentes. Você encontra muros, pedras, né, feitos com pedra, sem cimento, com corte que parece que foi feito a laser, tamanha precisão. Né? Fora, né, arquitetura espalhada anacrônica pelo mundo inteiro. Temos alguns poucos exemplos aqui, os mais famosos, né? Mas existe muita coisa complicada, Stonehenge, pedras gigantescas de toneladas que nós, com nossos guindastes hoje, com toda a nossa tecnologia, não conseguiríamos nem mover. E parece que eles no passado moviam com facilidade. Alguns vão falar em ET, que os seres do outro planeta. Eu prefiro a explicação mais simples, né? Civilizações antigas que existiram muito antes da nossa, que se desenvolveram, né, sei lá, por talvez séculos ou milênios antes de nós, que simplesmente deixaram de existir, né, por algum motivo qualquer, talvez climático, talvez guerras, não sei, né, e que sobraram essas estruturas anacrônicas, sobrou, né, os resíduos da religião antiga, os resíduos do conhecimento astronômico antigo, e nós pegamos isso tudo fragmentado. Né? Então, aí surgiu a nova religião, surgiu a nova filosofia, tudo fragmentado, né? Tudo levado para o lado da superstição, né? E não da tecnologia. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nenhuma tecnologia é, digamos assim, né, distinta da magia. Toda tecnologia, no fundo, né, é uma magia, porque tudo que se fala na magia acaba sendo quase tudo possível dentro da tecnologia.
não da mágica em si, né? A mágica é o aspecto religioso, a mágica é o aspecto de superstição, de ignorância, né? De conclusões sem pesquisa e estudo, investigação aprofundada. Isso é magia, né? E a tecnologia é exatamente a magia sendo feita, mas por processos científicos. Hoje nós vivemos no mundo mágico, né? O mundo onde você fala, dá comandos de voz, tipo naquela história do abra-te sésamo e a pedra se abria, né? Isso é mágica, né? Hoje nós temos a tecnologia de falar, né? De ter comandos de voz e a porta se abrir, né? E o rádio ligar, a televisão, seja o que for. Comandos de voz, a lâmpada, a luz. E toda a magia é indistinguível da tecnologia. Então, como eu falei, magia é o aspecto religioso, tecnologia é o aspecto científico. E aí, somente através da tecnologia, a mágica é possível, né? A mágica se consolida, porque tem todo um processo lógico, científico, que faz a magia acontecer. Então, pense bem sobre isso, né? Nós estamos dentro de um mundo de vazio, isso é demonstrado cientificamente, né? Átomo é praticamente espaço vazio. O que tem dentro do átomo é uma pequena informação, mas é uma coisa tão insubstancial que é vazio mesmo, né? É sem massa. Você olha para um átomo, espaço vazio. Nós vivemos no mundo atômico, então tudo aqui é vazio, né? Tanto é que as radiações passam por paredes, passam pelos nossos corpos, as radiações eletromagnéticas que nós não percebemos. O raio-x atravessa os corpos, né? E vários outros tipos de radiação, Wi-Fi, que é uma radiação eletromagnética, ondas de rádio, tá tudo aí passando pelos espaços vazios das coisas. E o que eu queria falar aqui hoje é sobre essa questão de que você que constrói a realidade, né? Então, por exemplo, quando você olha uma mulher, você vê uma mulher superficialmente. Se você visse uma mulher como ela é, você ia sentir até nojo, né? Ia sentir até asco, né? Por quê? Porque se você tivesse uma visão de raio-x, você ia ver a mulher, você ia ver só os ossos, né? Você ia ver uma caveira. Você não ia ver a mulher como ela é, como ela aparenta ser, né? Você ia ver a mulher como ela é. Imagina se você tivesse o poder, né, de ver as pessoas por dentro. Imagina se nossa visão fosse assim, se a gente avançasse além da pele e visse o que está por baixo, né? Ossos, músculos, sangue fluindo, né? Artérias, veias, os órgãos internos, né? Imagina se você olhasse para a mulher e visse aquela caveira cheia de sangue circulando, aquela malha de artérias, né? Coração batendo, sangue circulando, né? Energia sendo liberada, energia, né? Térmica, porque nossos corpos emitem energia térmica, né? Calor. Imagina vendo tudo isso, você ia ver uma figura fantasmagórica, assustadora, você ia ver os intestinos, ia ver até as fezes dentro dos intestinos, você ia ver até as bolhas de gás dentro dos intestinos que vão caminhando para o reto e saem pelo ânus na forma de peido. Você ia ver toda essa coisa grotesca, né? Que é o ser humano. E os animais é a mesma coisa, né? Você não ia amar essas pessoas, você não ia desejar essas mulheres, porque você ia ver um monstro, né? Você ia ver um monstro. Uma coisa toda asquerosa, né? Mas não, a gente só consegue ver a superfície. Então, o que você percebe gera realidade no seu cérebro. Eu gosto muito de usar o exemplo, né, das nuvens, aquela coisa da pareidolia. Né? Pareidolia é uma forma de apofenia. O que é apofenia? É quando você vê padrões onde não existem. O cérebro, né, ele vê uma coisa que parece, né, e ele cria um padrão para aquilo ali e diz que aquilo ali é determinada coisa que não é. Né? Isso é apofenia, é uma ilusão tanto visual como auditiva, porque existem também as apofenias auditivas, né? Se eu ouve um barulho de um gato miando, você pensa que é uma criança chorando. Isso dá origem a sentimento religioso, medo de fantasma, né? Medo dos sonhos da noite. Você ouve baratas correndo pelo forro de uma casa velha de madeira, você acha que é fantasma que estão dentro da parede. Tudo isso é padrão, isso é apofenia, são digamos assim, alucinações praticamente, né? Auditivas e visuais. Não são bem alucinações, porque a alucinação é um quadro já, né, de doença, né, de transtorno mental. Né? Existem as alucinações auditivas, aqueles que ouvem vozes, né, as vozes mandam fazer isso, fazer aquilo, mandam matar,
ou alucinações visuais, veem pessoas que não existem, veem coisas que não existem, é muito comum na esquizofrenia. Entende? Ouvir coisas que não existem e ver coisas também que não existem. Existem só dentro da sua mente, que são projetadas para frente. Então, isso também, né, explica o fenômeno da experiência de quase morte que as pessoas projetam quando estão inconscientes a sua mente para fora. Né? Aí dizem que viram o médico, dizem que viram um ambiente cirúrgico, quando estão ali no estado de quase morte ou de coma. Isso não é comum. A maioria dos que entram em coma não relatam que viram nada. Simplesmente foi um tempo perdido numa zona morta. O indivíduo fica ali em coma durante meses ou semanas, né, ou mesmo horas, e não vê porra nenhuma. Né? Volta e não lembra de nada. E um pequeno percentual, né, diz que saiu do corpo e tal. Isso é projeção da consciência. Isso são poderes eletromagnéticos, né, da mente. Né? Se um rádio fez isso, né? Se uma estação de rádio consegue emitir um sinal eletromagnético para fora de si, né, e ser captado por um rádio, né, uma estação emite um sinal e um rádio capta esse sinal. Isso não é nada demais, né? Da mesma forma, a mente também talvez possa conseguir fazer isso, né? Emitir um sinal, né? Como uma antena, né? Como uma estação de rádio, né? Emite um sinal e depois ela se lembra, né? Quando ela acorda inconscientemente, ela estava inconsciente, quando ela acorda, ela lembra que emitiu esse sinal e que o sinal estava no ambiente. Isso não é prova de espiritualidade, isso não é prova que existe alguma coisa além do corpo. Mesmo porque, para isso acontecer, o cérebro tem que estar vivo. Então, os fenômenos ditos paranormais, né, sempre partem de cérebros vivos, espiritismo, toda essa bobagem. É aqui, no cérebro. Né? Como eu falei, pessoas que têm uma disfunção cerebral são capazes de ver coisas. Ou seja, elas veem pessoas, né, situações que não existem, fora de si. Ou seja, o cérebro é capaz de projetar. Mesma coisa, alucinações auditivas. A pessoa ouve o que não existe no ambiente, mas ela ouve, né? Por quê? Porque ela projeta e volta. Ela lembra, né? Que ouviu alguma coisa, que ouviu uma voz. Isso é esquizofrenia. São pessoas que estão fora da realidade. Mesma coisa, tem muitos níveis de esquizofrenia dentro, né, do pensamento religioso, dos religiosos, das pessoas que acreditam em coisas que não existem, acreditam que veem coisas, médios. Tudo isso é gente perturbada, né? Isso aí é um longo trabalho, um longo estudo que a psiquiatria tem que fazer com esse povo aí, né? Mas, como eu estava dizendo, você tem percepções muito limitadas. Nós temos percepções muito limitadas. Nós só enxergamos uma pequena frequência de luz. Sabe? Existe a luz ultravioleta, né? Acima do violeta e abaixo do violeta. Né? Existe uma pequena frequência auditiva que nós alcançamos. Né? Existe acima o ultrassom e, se não me engano, o infrassom. Né? Então, existem miríades de sons, miríades de radiações que nós não percebemos. Nós só vemos tudo muito superficialmente. Nós nos limitamos a 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Só isso, 5 sentidos. Podem existir muito mais formas de perceber o ambiente. Nós sabemos disso através da tecnologia, né? Os telescópios ampliam a nossa visão, né? Para ver o que está no espaço, o ambiente macro. Os microscópios, né, também ampliam a nossa visão, mas para ver os ambientes microscópicos. Né? Então, há muito mais do que nós percebemos. Então, a sua realidade é uma realidade muito pessoal, né? Muito subjetiva. Você constrói a sua realidade através das suas percepções, que quase sempre estão equivocadas. Como eu falei, se você olhar, né, do ponto de vista da Matrix, olhar pessoas, olhar cidades, olhar uma mulher linda, você só vai ver o que você consegue ver, né, com suas percepções físicas, visuais, auditivas, né? Só isso que você vai conseguir perceber. Mas se você for além, né, se você ampliar, né, a sua visão a partir da sua consciência, você vai ver que uma mulher no ambiente não está separada do ambiente. É um fluxo de átomos, um fluxo de informações, né? É como aquela zeros e uns caindo na tela do monitor da Matrix, né? Quando o pessoal lá que saíram da Matrix, né? Olhando para dentro da Matrix, só viam esse fluxo de zeros e uns. Nós estamos dentro de um holograma, isso já está quase comprovado.
Os estudos matemáticos apontam para isso. Realidade é holograma, realidade só está acontecendo dentro do seu cérebro. Se ninguém observa, não existe. Tudo que existe é o vazio. Se nós tivéssemos criaturas, né, vamos dizer aí alienígenas, que chegassem nesse planeta aqui e não conseguissem enxergar a matéria como nós enxergamos, se esses seres só conseguissem enxergar o fluxo de átomos, né, eles não iam ver nada. Eles iam ver só um grupo, um conjunto de átomos, né, com pequenas variações, né, vibrando em frequências diferentes. Eles iam ver um fluxo de atômico, de átomos, né? Eles não iam ver pessoas, eles não iam ver cães, eles não iam ver cidades, carros, aeronaves, céu, terra, nada disso. Eles iam só ver um monte de agrupamento de átomos. Para eles é como se não existisse. Então, faça essa experiência, né? Próxima vez que você olhar uma pessoa, entenda, você está vendo o que você pode ver. Você está vendo um fluxo de átomos que não tem diferença em relação ao ar em torno, não tem diferença em relação aos objetos em torno. Se você vê 2, 3, 5, 10 pessoas, do ponto de vista atômico, não há diferença. É só um agrupamento codificado de átomos. Entende? Mas uma pessoa em si não tem diferença da outra, porque é tudo espaço vazio. São só fluxo de átomos. Se você não conseguisse se focar, né, em uma pessoa, em um padrão de frequência específico, você só ia ver um fluxo de informações, né, sem padrão. É como se não tivesse nada, né? Muito provavelmente aqui nesse nosso ambiente existe muito mais coisa, com certeza existe muito mais coisa do que nós podemos ver. Isso só o que estou falando, é a ciência, né? Como eu disse, existe só uma pequena frequência, né, de luz que nós conseguimos perceber. Então existe luz acima disso, né? A ultravioleta, e abaixo disso, né? Que eu não lembro o nome, como se chama a luz abaixo da ultravioleta, não sei se é infravioleta ou infravermelho, né? Acho que é infravermelho, tá abaixo do ultravioleta. Então, você só consegue ver uma pequena faixa, você não vê o Wi-Fi, você não vê as radiações que estão atravessando o seu corpo, você não vê as radiações que estão no ambiente, você não consegue ver as partículas de oxigênio, de nitrogênio e outros elementos que estão no ambiente, você não consegue ver as radiações de TV que chegam na sua casa, né? de internet, nada. Entende? Você não consegue ver muita coisa que existe no seu ambiente. Então, você se limita a essa percepção sensorial falha, falsa, você cria padrões dentro da sua mente. E eu gosto muito daquela imagem, né? Eu gosto muito dessa imagem de como eu falei, de pareidolia, né? De apofenia, que eu até cortei o raciocínio, né? Apofenias são isso, são enganos, né? De percepção. E pareidolia tem mais a ver com o fenômeno religioso, né? Ou seja, o indivíduo vê uma mancha num vidro e acha que é Maria, só porque parece ser uma mulher com manto na cabeça. Pronto, é Maria. Porra, mas quanta mulher não usa manto na cabeça e não é Maria? As muçulmanas costumam usar aquele manto na cabeça, né? Sei lá, a religião judaica, né? Usa um manto, véu, essas coisas. E aí a pessoa vê uma porcaria de uma mancha qualquer e já diz que é Maria só porque parece uma mulher com um manto na cabeça. Na outra, a mesma coisa de Jesus, né? Você vê uma mancha, vê uma imagem parecida com Jesus, cara, só porque é uma imagem que parece um cara de barba, de cabelo comprido a Jesus, pô, todo cara de barba, de cabelo comprido a Jesus, a pessoa tem essa pareidolia, né? Que é essa confusão mental, ela cria padrões que não existem dentro da mente dela. E aí, o fenômeno das nuvens também é a apofenia, né? Você olha a nuvem, você vê o coelhinho, você vê uma pessoa, você vê Jesus, você vê Maria nas nuvens, você vê cachorrinho, gatinho, ursinho, tudo que você quiser ver, né? Nas nuvens. Isso é pareidolia, ou seja, é um padrão que a sua mente já tem aqui, né? Já tem uma memória da forma de um animal, de uma pessoa, você vê isso nas nuvens. Só que as nuvens estão muito distantes. Se você for olhá-las de perto, não tem nada, né? Só tem vapor d'água. De longe você cria fantasia, né? É o que eu falei, quando você olha uma pessoa, você não consegue olhar ela bem de perto. Você olha ela de longe. Então você cria a ilusão de uma pessoa, né? Ah, ela é bonita, ele é bonito. Ai, que mulher maravilhosa, né? E aí, porque você está olhando de longe. Porque você não tem capacidade de se aprofundar no que é a pessoa. Se você fosse aprofundar, se você for olhar bem de perto, né? Mas bem de perto mesmo, ao nível atômico, não é nada. É só um fluxo de informações, é espaço vazio. É uma ilusão, né? Quase que se fosse um fantasma. Mas quando você se distancia, você tem uma ilusão e cria padrões dentro da sua mente, né? Quando você se aproxima, você acaba vendo a realidade como ela é. Como eu dei o exemplo das nuvens, né? Quando você se afasta, você vê padrões que já estão dentro da sua mente.
coelhinho, cachorrinho, Jesus, Maria, sei lá o quê, né? Ursinho, bichinho fofinho, você vê tudo nas nuvens, né? Vê pessoas, mas quando você se afasta, né? Quando você se aproxima, não tem nada, é só vapor d'água. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso hoje, né? É um tema complexo, pense sobre isso, né? Pare para pensar, nosso canal aqui, né, humildemente te propõe isso, né, que você pare para pensar. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, e se você não é inscrito no nosso canal, para você se inscreva, né, clicando nesse ícone aqui, você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações, para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!